Eu vou pedir para o senhor detalhar aqui, né? O senhor já até trazia alguns detalhes aqui para a gente se inteirar no nosso bastidor por aqui, porque a gente vai falar principalmente sobre a transformação dos atuais cargos de investigador e escrivão em oficial investigador de polícia, para se adequar, né, à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. O senhor já contava alguns detalhes aqui pra gente nos bastidores, mas fica à vontade para contar aí também para nossa audiência, né? Que mudança é essa? Quem que inventou essa coisa toda? E o que a gente pode detalhar aqui nesses primeiros momentos para o ouvinte que nos acompanha nessa manhã? Exato. Camilo, na verdade, a tecnologia veio, né? A modernização veio. E a polícia não poderia ser diferente. Nós temos que avançar, estar atualizados, né, no combate ao crime. O próprio crime evoluiu. E, desta forma, as polícias civis do Brasil, cada unidade federativa tem uma polícia judiciária civil e com uma estrutura diferente. Até mesmo nos cargos que compõem a Polícia Civil. Né? O estado de São Paulo, por exemplo, tem 14 cargos dentro da Polícia Civil, enquanto Mato Grosso tem apenas 3 cargos, que é o de delegado, escrivão e investigador. A doutrina da atuação policial também diverge entre um estado e outro, os princípios. Então, dessa forma, foi aprovada em 2023 a Lei Federal 14.735, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Então, ela normatiza e traz uma estrutura, princípios únicos, né? E nessa nova lei, ela trouxe um fato muito interessante, relevante e que, com certeza, vai melhorar e muito o trabalho prestado pela Polícia Civil, que é a unificação dos cargos de escrivão de polícia e investigador de polícia. Para aqueles que não sabem, o escrivão de polícia, ele trata da formalização dos atos, né, dentro do inquérito policial. Né? Enquanto o investigador de polícia, ele faz o trabalho investigativo de campo, o trabalho investigativo hoje em redes, né, de internet, redes sociais e tudo. Então, hoje nós compreendemos que existe uma ruptura nesse fluxo investigativo. Por quê? Um local de crime, um homicídio, por exemplo. Aconteceu um homicídio, a Polícia Civil vai ao local, né, o investigador de polícia, onde ali ele faz todo o seu levantamento, utiliza sua expertise, né, e todos os seus sentidos mesmo, sensoriais ali. Ele verifica o odor do local, a luminosidade do local, né, se esse local, quantas entradas tem, para analisar, olha, o que está sendo narrado por um suspeito ou alguma coisa. Tem condição de ser isso mesmo? Então ali ele conversa com a criança, ele conversa com o idoso, ele conversa com o curioso, ele conversa com uma possível testemunha, faz o relatório, porém, quando essas pessoas vão ser ouvidas na delegacia, quem faz esse interrogatório, quem faz essa oitiva ou toma essa declaração, é o escrivão de polícia com o delegado. Ou seja, ele não tem aquele conhecimento do campo. Aquele conhecimento que, no momento em que essa pessoa disser algo que contradiz o que ela disse ou que foi visto lá, ela pode ser contraditada. Por mais que tenha ali o documento com as informações colhidas pelo investigador, é isso, presidente? Isso, porque o papel é frio. Fica meio, né? Cada um com o show dele e aí não junta ali, vamos dizer assim, como diz o cuiabano. Então, é uma evolução, porque nesse novo modelo, aquele policial que foi a campo, que fez a investigação, ele vai formalizar. Então ele faz quase que um ciclo completo dentro, né, dessa fase do inquérito policial. Pedro Panock, 9h14. A gente vai seguir falando dessas mudanças também, mas fica à vontade para participar desse bate-papo, meu amigo. Presidente, essa unificação, pelo que o senhor menciona ali, de certa forma, é um ponto positivo e a minha pergunta é justamente nesse sentido, né? O sindicato entende que essa reestruturação pode chamar de um avanço para a categoria? Com certeza. Embora saibamos que aumentará as nossas atribuições, aumentará a carga de trabalho, né? Mas o sindicato representa a categoria. E nós temos conversado muito com os investigadores. E, Pedro, eu posso te garantir, a Polícia Civil, nos últimos 10 anos, ela teve um avanço significativo. Hoje nós estamos dentre as 3 melhores polícias civis do Brasil.
Só para você ter uma ideia, o índice de resolutividade de homicídios, ou seja, aconteceu um homicídio, a polícia investigar, descobrir a autoria, a materialidade, indiciar esse indivíduo ou indivíduos. Nós estamos acima de 90% dos casos de homicídio. A média nacional é 40%. Então, nós estamos bem adiantados. E, respondendo à sua pergunta, os nossos investigadores, os nossos escrivães, são conscientes de que tudo o que vem para melhorar a investigação, melhorar a resolutividade e prestar um serviço melhor para a sociedade, vai ser melhor para a nossa categoria. Porque eu trago para você, Pedro, e para Camila, e para os nossos ouvintes, uma situação. Até 2024, as nossas atribuições de escrivães e investigadores eram atribuições que vinham de um Ctrl-C, Ctrl-V de uma lei de 2004, a Lei 155, e que pegou, por sua vez, muita coisa de uma Lei Complementar 020 de 92. Eu pergunto, 92, 2004, qual era a delegacia que tinha hoje computadores, que tinham o que a gente tem hoje? A tecnologia principalmente, né? Exatamente. Presidente? Então, os policiais tiveram que evoluir. Nesse sentido, em 2024, agora em dezembro, é que a nossa lei veio formalizar, trazer de forma positivar na lei as nossas atribuições atuais. E eu te digo, você vê as operações, Camila, esse ano agora mesmo, mês passado, a Diretoria de Atividades Especiais fez uma nota informando que apenas nos primeiros 6 meses de 2025, a Polícia Civil bloqueou 250 milhões em ativos. Nós temos aí também, publicado pelo governo, operação de 2022 para cá, que se apura 7,4 bilhões de emissão de notas fiscais frias. Quem é que faz essa investigação? Quem é que faz essa análise? As pessoas pensam que quem faz análise financeira, análise contábil, análise fiscal, análise bancária, análise de vínculos, análise de dados telemáticos, são analistas. Não, não é um profissional chamado analista. Quem faz todas essas análises, análise de interceptação telefônica, quem faz análise criminal, essa gama de análises, quem faz e quem está preparado para fazer é o investigador de polícia, escrivão de polícia, e agora, né, que será oficial investigador de polícia. Então, Pedro, só respondendo ali, se eles estão de acordo, é claro que estamos, porque nós entendemos que, assim como diz a Constituição Federal no seu artigo 39, e assim como diz a nossa lei estadual, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil, as atribuições dos investigadores, a complexidade, a importância, a natureza, ela tem que ser compatível com o seu subsídio. Então, se houve um aumento dessa complexidade na lei agora em 2024, e agora vai se unificar os dois cargos, ou seja, eu, enquanto investigador, tenho uma quantidade X de atribuições. Eu vou assimilar as atribuições do atual escrivão. Então vai ter um aumento de atribuições. Além disso, além desse aumento das atribuições, está vindo agora, na lei federal, um novo produto do oficial investigador, que é o chamado laudo investigativo. Glaucio, o que é esse laudo investigativo? É um documento técnico, né, técnico-científico, ou seja, que se usa metodologia para se efetuar. Essa metodologia, ela pode ser verificável. Ou seja, eu fiz um determinado trabalho, fiz um laudo investigativo. Se, chegando lá na frente, o investigado, o indiciado, né, o processado, o advogado entender que aquilo ali, olha, isso não está de acordo. Se ele solicitar uma perícia utilizando a mesma metodologia, vai se chegar ao mesmo resultado. Então é um trabalho especializado que a gente está desenvolvendo. E é claro, Pedro, nós esperamos a recompensa salarial por aumento da complexidade e o aumento dessa carga de trabalho. A minha pergunta era justamente também nesse sentido, né? Porque o senhor diz aí, vai aumentar, né, a carga de trabalho, as funções. A função de escrivão em si, aquele que vai ficar ali, ficava na delegacia esperando chegar ali uma denúncia e, enfim, ele lavrar os autos, essa função ela não tem mais? Ou a gente que está ali, ele também, ao ser alguém chegar ali na delegacia procurando fazer uma denúncia, ele pode atender, a figura em si
do escrivão como a gente conhece, ela vai deixar de existir, é isso? Olha, Pedro, muito boa sua pergunta. Na verdade, ela vai ser melhorada. Porque hoje, vamos pegar uma situação do interior, né? Inclusive, a rádio ela tem uma abrangência Graças muito a Deus, grande, estamos né? espalhados aí pelos 4 cantos do Brasil, presidente. Isso. Vamos pegar a situação do interior. Vocês sabem que o efetivo ele não é um efetivo tão grande, onde numa delegacia fica um policial de plantão à noite. Chega por volta das 3 horas da manhã, sendo conduzido pela irmã, polícia militar, ou até mesmo uma vítima de violência doméstica. Se tiver que se fazer ali um procedimento, o investigador, considerando o que acontecia, teria que ligar para o escrivão vir ou ir buscar o escrivão para fazer esse procedimento, lavrar uma medida protetiva, correto? Nesse novo sistema, não. O oficial investigador de polícia que estiver ali do plantão, ele mesmo está apto, está nas suas atribuições, lavrar esse documento, essa medida protetiva, né? E também nas delegacias. Quantas pessoas às vezes chegam na delegacia e ele precisa ficar esperando para ser ouvido por um escrivão? Olha, se tem naquela delegacia oficiais investigadores, os quais são todos aptos a desempenhar esse trabalho, esse tempo-resposta, essa demora na delegacia, a tendência é diminuir. Porque serão mais profissionais capacitados a fazer esse trabalho. Então, a sociedade ganha com o tempo-resposta, né? A diminuição desse tempo-resposta. O escrivão, eu sei que todo mundo passa ali pelo processo de aprendizado, né, na DEPOL. O escrivão também recebe as mesmas aulas, as mesmas orientações, o mesmo ensinamento que o investigador? Exato, Pedro. A nossa academia de polícia, o curso de formação, ele tem ali, acredito eu, que em torno de 80% das aulas, elas são comuns. E aí, é claro, no atual sistema, o escrivão tem aquelas matérias, né, que são específicas de escrivão. É claro que isso daí, a Polícia Judiciária Civil, ela está à frente, inclusive. Há uma outra informação importante. A diretora, delegada da Polícia, delegada-geral, doutora Maidel, e a quem eu agradeço aqui, inclusive, a diretoria da Polícia Civil, doutor Rodrigo, doutora Maidel, foi constituída uma comissão para analisar a lei federal, né, e formatar uma minuta de projeto para reestruturar a nossa lei orgânica. E nós dividimos esse trabalho em 2 fases. E agora, na semana passada, a comissão apresentou ao Conselho Superior de Polícia uma minuta específica para a transformação dos atuais cargos de escrivão e investigador em oficial investigador de polícia. E essa minuta já foi aprovada por unanimidade e agora vai sair esse projeto, né, esse pré-projeto, para a Casa Civil, onde se dará andamento, e a gente acredita que até o final do ano nós não teremos mais aí a figura de escrivão ou investigador como a gente conhece. Nós teremos essa nova figura que é o oficial investigador de polícia. Era até esse um dos questionamentos, presidente, esse cronograma, né, ele já existe por parte do governo do estado, porque o senhor coloca que essa transformação, né, nos cargos, ela parte de uma unificação que acontece nacionalmente. Isso tem que ser reproduzido também, né, repercutido, replicado nos estados de forma integrada. Cada estado vai criar ali um mecanismo, embora unificado, cada estado passa a aplicar essa mudança a partir de um determinado momento. Como é que vai ser essa organização aqui dentro de Mato Grosso? Nós já temos esse cenário? Isso, olha só, hoje nós temos 8 estados, salvo engano, 7 ou 8 estados, que já foi, pelo menos parte foi regulamentado. Alguns estados, como o Espírito Santo, ela apenas transformou os cargos e agora está dando seguimento nos demais, porque essa lei, ela é bem mais complexa, ela é bem mais ampla. Né? Tem alguns pontos ali importantes, significativos, por exemplo, nos princípios. Ela traz nos princípios uma preocupação com a participação social. Ela traz princípios de direitos humanos na atuação policial. Não que nós não aplicássemos esses princípios no Mato Grosso, só que não estava ali dentro da lei. Então, aqui em Mato Grosso, foi criada a comissão. Nós, dentro da comissão, a gente resolveu, olha, vamos fazer em 2 fases. A primeira fase, a transformação dos atuais cargos em oficial, e nós damos seguimento a esse trabalho para confeccionar, terminar essa minuta das demais transformações.
para esse período, agora em 2025, acredito eu que será aprovado aí a transformação dos cargos. Uhum. Agora, os demais itens a gente está trabalhando com bastante cautela, bastante calma, para não atropelar o processo. O Júlio César, presidente, está aqui conosco. Só lembrando que agora é 9h25. Você que está sintonizando agora na CBN Cuiabá, a gente está conversando com o presidente do Simpol, que é o Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso, presidente Glaucio de Abreu Castanhon. E aí o Júlio César está dizendo aqui: Camila, dito tudo isso, muda o título dentro da corporação, muda a categoria. Então vamos aos finalmente. Quanto isso vai impactar no bolso da população? Um pouquinho do que o Pedro Panoc perguntava, presidente, mas faço questão de reforçar aqui o questionamento do Júlio César, até porque a gente está acompanhando também, né? Temos um cenário aqui no estado que cobra-se com relação à aprovação, né? Pessoas que estão ali esperando serem chamadas em concurso público. O governo do estado tem o seu posicionamento ali com relação ao impacto, né, desse chamamento nos cofres do estado, e com relação a essas possíveis mudanças também. O Júlio César coloca isso aqui: a gente vai pagar mais caro? Como é que fica essa questão toda aí do ponto de vista da população? Júlio César, eu acredito que pelo contrário, traz economia para o estado e para o cidadão. Por quê? Quando você pega uma categoria investigativa de 2.170 investigadores, né, que hoje a função dele é investigar, relatar e, por consequência, prender. Vamos deixar bem claro, a função da Polícia Civil aconteceu o crime, enquanto não acontece, a função de prevenir, de não deixar acontecer da Polícia Militar. Aconteceu, a função é nossa. E a nossa função é investigar para descobrir quem cometeu e comprovar com a materialidade. Uhum. Indiciou, encaminhou, o nosso trabalho, em tese, está pronto. Aí, o Ministério Público ofertou a denúncia, o Judiciário condenou, emitiu um mandado de prisão, a prisão é consequência. O nosso trabalho principal é investigar e elucidar, correto? Pegando 2.170 investigadores. Ao pegar esses investigadores e falar, a partir de hoje você vai desempenhar atividade cartorária também, nós estamos tendo uma economia para o Estado de não ter que contratar 2.170 escrivães. Ou seja, sem abrir nenhum concurso, você aumentou a mão de obra para fazer o trabalho cartorário de 2.170. E o inverso também. 750 escrivães que passarão a investigar. Ou seja, automaticamente você ganhou mais 750 investigadores. Isso daí traz economia para o Estado, porque ele vai ter menos profissionais fazendo mais trabalho. E um outro detalhe, você falou sobre trazer aumento. Essa capacidade, essa capacitação, esse trabalho técnico desenvolvido, né, essa especialização que os investigadores têm feito, pegamos aí 250 milhões que foram bloqueados apenas nos primeiros 6 meses de 2025. Pega aí 30% disso, já daria para você dar uma reestruturação salarial, né, 30% por ano. Quanto é que sobraria? Pega aí dos 7,4 bilhões que está em andamento a investigação contra notas fiscais frias, ou pega no ano passado 360 milhões bloqueados pela Polícia Civil. O trabalho investigativo que nós fazemos paga o nosso salário e sobra, e muito, se você for fazer a devida comparação. É claro que a função da Polícia Civil não é uma função arrecadatória, porém, subsidiariamente, dentro do nosso trabalho, nós fazemos com que essa captação, esse bloqueio e a recuperação de ativos reverta-se para os cofres do Estado. Presidente, tem uma galera passando também aqui no nosso YouTube, mandar um abraço, acho que é Steve o nome dele, tá parabenizando aqui pela entrevista. Sérgio César Borges, parabéns, Glaucio, população só tem a ganhar com essa unificação. O Derson também tá aqui na nossa sintonia, Polícia Civil, a melhor do Brasil, tem muita gente também aí da categoria, né, acompanhando a nossa entrevista. Só aproveitando quase na reta final aqui, presidente, mas a gente tocou nesse ponto aí do concurso, né, como é que tá esse diálogo também do sindicato? Imagino que há muita cobrança, né, por parte dos aprovados, esse diálogo junto ao governo do estado, tem alguma possibilidade de chamamento? Como é que esse assunto está sendo discutido também? Tem gente aí para ser chamado, investigador, delegado, como é que tá? Exato, do concurso que está aberto,
tem candidatos aprovados para investigador, para escrivão, e digo a vocês, é do nosso interesse, é de suma importância que vocês sejam nomeados. Nós precisamos, o nosso efetivo hoje está bem aquém do necessário. Do necessário não, do ideal, né? Então, com certeza, contem com o nosso apoio para buscar aí junto ao governo, junto ao secretário César Roveri, que também tem feito um excelente trabalho, buscando, doutora Maidel, buscando não empossar todos de uma vez, né, porque a gente sabe que não depende deles, mas fazendo aquela gestão junto ao governo para que aos poucos vocês sejam empossados e nós esperamos vocês com certeza. Ó, tem um comentário aqui nessa reta final da Vera, ela diz o seguinte: presidente, pessoal da bancada, bom dia. Na minha opinião, existem economias que não deveriam ser consideradas, mas sim a eficiência. Como podemos querer uma polícia capaz se não for reconhecido o trabalho? Se não tiver aprimoramento e eficácia, parabéns pela eficiência da Polícia Civil de Mato Grosso. Comentário da Vera aqui nessa reta final. Conseguimos nos despedir, Pedro Paron, que a rede já nos chama? Podemos. Tem um minutinho, então, antes da nossa pausa, presidente. Queria agradecer a participação do senhor aqui. Volte sempre, né? Tendo novidades aí, pautas da Polícia Civil, a gente está sempre à disposição por aqui. Obrigada. Fica à vontade para se despedir aí do nosso ouvinte. Nós que agradecemos e gostaria até de dirigir aos nossos ouvintes. O policial civil, ele é um ente social. Ele vem do mesmo bairro que você, né? Estudou na mesma escola. Então, não tenha receio. Nós estamos para servir. A Polícia Civil está para servir. E servir da melhor qualidade. Então, sempre que necessário, conte com a Polícia Civil. Nós, representante dos investigadores, estamos aí também para contribuir. E a hora que precisar, é só ligar que a gente comparece. Nós agradecemos.